Olá, rapaziada. Hoje nós vamos estudar os gases perfeitos, né? Ou gás ideal, tá ok? É bom que vocês saibam que isso é um modelo. Na verdade, a gente é obrigado a usar, né? Porque nós não podemos usar no colegial a mecânica estatística, né? Para ter uma ideia mais precisa do comportamento de um gás, não é isso? Então, vocês têm que lembrar o seguinte, tá? O gás ideal, ou gás perfeito, ele é determinado por três grandezas, seriam as variáveis de estado: pressão, P, né? Volume V e temperatura T. Aí a gente usa de novo aquela brincadeira de cursinho, né? A gente lembra a palavra pivete, tá? Para recordar essas três variáveis de estado do gás, né? E aí eu faço aquela brincadeira também, tá? Falando para vocês que na aula de química vocês vêem essa mesma matéria com o professor Marquinhos, né? E você vê de novo essa matéria comigo em física, tá bom? A brincadeira que eu falo é que ele utiliza um sistema de unidade e eu utilizo outro. Claro que isso é bem brincadeira mesmo, porque na verdade nós dois utilizamos os dois sistemas, né? Mas eu faço a tabelinha para vocês verem a diferença. Na química, o mais comum é que você utilize a pressão em atm, o volume em litros, a temperatura não. Para toda a parte de gás, né? Nós vamos sempre trabalhar as formulinhas em Kelvin, como vocês já viram na aula de máquina térmica, tá bom? Na aula de física, a gente usa pressão em Newton por metro quadrado. Opa, apareceu metro, né? Você já sabe que é sistema internacional. Newton por metro quadrado é chamado de Pascal. Nós vamos ver lá para frente na hidrostática, né? Faz parte de uma das três leis da hidrostática, tá bom? Volume em metro cúbico, tudo metros aí. Vocês estão reparando, né? Temperatura em Kelvin, isso é comum, né? E aí o que mudaria? Mudaria o valor do R que você vai utilizar, tá? É claro que é bom lembrar, você não precisa decorar os valores das constantes, são todos dados, né? O valor de R, o R é chamado de constante universal dos gases perfeitos. É 0,082, tá? Se você trabalhar nesse sistema de unidades aqui, e seria 8,3 se você trabalhar no sistema internacional de unidades, ok? Mas o mais importante, uma abordagem que você pode lembrar, né, é que eu posso sempre olhar para a unidade da constante para saber a unidade que eu vou trabalhar. Assim, então, o valor de R nesse sistema dessa coluna da esquerda seria atmosfera litros sobre mol Kelvin, ok? Vocês já vão entender porque que tem um mol aí. Da mesma forma, o valor do R, se eu trabalhar com esse valor 8,3, né, a unidade do R seria o quê? Pascal, né? Newton por metro quadrado, metro cúbico por mol Kelvin. Embaixo é igual. N é o número de mol, nós vamos ver já. Ok? Olha, é claro que você não vai encontrar o valor do R, né, a unidade do R, nesse formato aqui, mas eu quis colocar assim para você ver que combina com a tabela. O que acontece em vestibular é o seguinte: Pascal é Newton por metro quadrado. Se você cancelar um metro do metro cúbico aqui com o metro quadrado de baixo, fica Newton metro por mol Kelvin. Nesse formato você pode até ver a unidade do R em vestibular, mas o mais comum, se você lembrar da mecânica, né? Newton é força, metro é deslocamento. Força vezes deslocamento é trabalho, que é joule. Então, em SI, a unidade seria joule por mol e Kelvin. Agora, por que acontece tudo isso aí? Como vocês veem, essa mesma aula em química, né? Eu também sempre brinco com vocês, eu falo que fica para química vocês saberem que várias leis sobre gás ideal existiam, né? Seria a lei de Charles, lei de Boyle, lei de Gay-Lussac e assim por diante. Só que aí chegou um carinha chamado Clapeyron e juntou tudo isso numa equação muito elegante, né? PV igual a nRT, ok? Essa é uma das fórmulas que eu mais vi variações em relação a como é que vocês decoram, tá? Eu conheço várias, eu sempre coloco as duas mais
mais famosa, vamos falar assim, né? Seria como: passa a vara no rabo do tatu, que é como geralmente vocês aprendem, né? Aqui na nossa escola é um pouquinho diferente, só que eu não vou falar para vocês, vocês já conhecem, né? E tem aquela bem antiga que é prostituta velha, não recusa tarado. Tá? Essa é da época do meu pai. De qualquer modo, vou continuar falando para vocês, passa a vara no rabo do tatu. Então no PV igual a NRT, equação de Clapeyron, né? Quem é quem aí? Três das variáveis você já conhece, né? Eu já falei no P de pressão, V de volume e T de temperatura. O N é o número de mols, definição que vem da química, né? Seria a massa total do gás dividido pela massa molar. Eu não sei se ainda se fala mol, né? Na minha época de estudante a gente falava mol. Então, massa total pelo mol é o número de moles. E o R, a constante universal dos gases que eu já mencionei. Tá? Eu vou insistir, vocês têm que saber trabalhar nessas duas colunas, só que você jamais mistura valores das duas colunas. Como assim? Se você decidir trabalhar a pressão em ATM, você é obrigado a trabalhar o volume em litros e utilizar o valor 0,082 para a constante dos gases. Tá? Por outro lado, se você decidir trabalhar a pressão em Pascal, Newton por metro quadrado, você é obrigado a trabalhar o volume em metro cúbico, né? E utilizar o valor da constante 8,3 do sistema internacional. Ok? Vamos ver como é que isso aí funciona. Fazer a questão da PUC do Rio de Janeiro, né? Esse aqui o texto é curtinho, eu vou ler para vocês. 0,5 mol de um gás perfeito ocupa um volume V de 0,1 metro cúbico quando há uma temperatura de 300 Kelvin. Qual a pressão do gás a 300 Kelvin? Considerar R igual a 8,3 joules por mol Kelvin. Tá bom? Bom, aí você escreve a equação, né? Passa a vara no rabo do tatu. NRT. Ok? E antes de substituir, você verifica se tudo combina com a unidade da constante, né? Temperatura já está em Kelvin, tá certinho aqui. Mol é sempre mol, né? E o volume em metro cúbico. Você tinha que saber que metro cúbico é SI, então combina com joule, que é a unidade de energia no sistema internacional. Portanto, está tudo certinho, né? P é a pergunta, né? Se você tiver dificuldade com a matemática, isola antes. Então, P igual NRT, alguns detalhezinhos, né, que ajudam bastante. Volume está multiplicando, vem dividindo, tá bom? Então, pressão seria igual, vai ficar bonitinho, 0,5, meio, né, vezes 8,3, vezes a temperatura que é 300, sobre 0,1. É aquelas coisas que eu falo em sala de aula que é feio, mas funciona, né? Você pode cancelar esse 0, que é 0,5, com esse 0, que é 0,1, que aí fica 5 e fica 1. Na verdade, equivale a multiplicar em cima e embaixo por 10, tá? A gente fala de cancelar as vírgulas, fica mais fácil de lembrar, tá bom? Então ficou só o numerador, né? Ficou 5 vezes 8,3 vezes 300. Eu poderia pegar um zero emprestado aqui para cortar essa vírgula aqui. Então, pressão seria 5 vezes. Tudo que facilite a nossa vida, né? O 8,3 virou 83. Como eu peguei um zero emprestado, o 300 fica só 30. Tá bom? Aí a multiplicação eu faço na ordem que eu quiser. Poderia fazer 5 vezes 30, 150, né? Vezes 83. E eu obteria 12.450. Como eu estou trabalhando em SI, né? Poderia colocar Newton por metro quadrado ou 12.450 Pascal. Na sequência, eu vou fazer a questão da FUVEST de 2011, né? E eu estou lendo o texto aí. O laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que em seu interior
havia ainda um resíduo de 7,4 gramas, está marcado aqui, de éter. Parte no estado líquido, parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, foi deixado sob o sol e, após um certo tempo, atingiu a temperatura de equilíbrio de 37 graus Celsius, valor acima da temperatura de ebulição do éter. Ponto final. Eu vou dar uma parada aqui só para você perceber que significa que vai evaporar e o éter vai virar gás. Por isso que entra nessa aula de gás perfeito, ok? Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, a pressão dentro do frasco seria qual valor em atmosferas. Aí tem o quadrinho, como sempre, né, da FUVEST. No quadrinho, eles passavam a transformação de Celsius para Kelvin, o valor da constante universal dos gases, né, e a massa molar do éter aí, tá bom? Como é para calcular a pressão, a questão fica parecida com a anterior. Então, passa a vara no rabo do tatu, PV igual a NRT. Tá? Só que nós estamos trabalhando no outro sistema de unidade. Eu decidi fazer um de cada, né? Só para vocês verem a diferença. Na verdade é nenhuma. Só as unidades que tem que combinar entre si, né? Então seria NRT sobre o volume. Mesmo formato do anterior, né? Só que fica faltando o número de mols aqui. Eu já tenho o R, já tenho o V, né, o volume, e a temperatura. Então a gente vem aqui no cantinho, lembrar da química, né? Número de mols, massa sobre o mol. Os dois são dados aí. A massa é 7,4 e o mol é 74. 7,4 por 74, 0,1. Ou um décimo, né? Quem preferir fração, tá bom? Então vou substituir o N por 0,1 vezes. O valor do R a ser adotado é 0,08. Sempre lembra de ver se está todo mundo combinando, tá bom? Vezes, olha aqui, a atmosfera vai ser a pressão na resposta, litros, tá bonitinho, mol, tá bonitinho, só Kelvin, que eu ainda não fiz. Então tem que somar 37 com 273, daria 310. Sobre o volume, que é 8, né? 0,8, perdão. Fazer a mesma brincadeira que eu fiz no outro, 0,1, vou cancelar o 0, com 0,8. Então obteria o seguinte, 1 não faz diferença, né? 0,08 vezes 310 sobre 8. Tá? Aí é fácil perceber, 0,08 por 8 é 0,01. Então seria 0,01 vezes 310. Isso aqui daria, você vai reduzir esse número aqui, duas casas, né? Então daria 3,1 atm, que é a unidade da pressão da resposta, ok?